Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui para apresentar com muito orgulho o Future Brand Index desse ano, o Future Brand Index 2020, a quinta edição. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o estudo, vou contar um pouco como ele foi feito, quais são os principais achados. Hoje a gente tem uma convidada de honra aqui, que é a Sabrina, gerente de marca e experiência da Raizen, que vai falar muito da marca Shell, que é um dos destaques desse estudo, é um dos destaques dessa análise, e acho que vale muito a pena a gente ouvir o que a Shell tem feito aqui no Brasil para construir esses resultados também. Então, daqui a pouco a Sabrina vai contar um pouquinho para a gente sobre tudo que tem de aprendizado da Shell. Bom, primeiro, antes até de falar do estudo, antes de começar a falar dos resultados desse estudo, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso ponto de vista na construção de marca, tá? Na hora que a gente se apresenta para o mercado e para o mundo como The Brand Transformation Company, acho que tem uma responsabilidade muito grande aí de ter um ponto de vista, de ter um olhar que é específico da Future Brand, que vai ajudar a direcionar e vai ajudar a provocar mudança nesse mercado num momento que está tão caótico e está tão incerto, né? As pessoas não sabem muito bem quais são os caminhos que as marcas devem tomar, as pessoas não entendem muito bem como priorizar as iniciativas dentro da organização. Muitos estão falando de sobreviver e não de transformar, então a gente tem que começar a olhar para tudo isso de um jeito estruturado. E para olhar de um jeito estruturado é que a gente está trazendo esse estudo, e para olhar de um jeito estruturado que a gente tem toda uma metodologia que pensa a construção de marca no longo prazo. O nosso propósito lá na Future, a nossa grande razão de existir, é de transformar as marcas para fazer os negócios crescerem. O que está por trás disso, né? Quando a gente pensa em transformar as marcas para os negócios crescerem, tem que existir uma conexão muito forte entre aquilo que eu penso como estratégia da minha marca, o posicionamento que eu vou ter, os valores que eu vou construir e os objetivos do meu negócio. A marca ela tem que ser um motor para fazer a construção do negócio no longo prazo. A marca ela tem que ser um motor para inspirar os colaboradores dentro da organização para irem além e entregarem aqueles objetivos de negócio. Então, a gente entende que para entender muito bem o que eu vou construir para a marca, eu tenho que entender muito bem o que eu preciso para o meu negócio. Eu tenho que entender muito bem o mercado onde eu estou colocado. Eu tenho que entender muito bem os concorrentes que eu vou ter na minha dinâmica. E eu tenho que entender muito bem, e principalmente em todos esses pontos, o que o meu consumidor quer, o que ele está pedindo, como é que eu vou entregar algo que seja relevante para ele e diferenciado dos meus concorrentes. E a gente tem uma visão que para você conseguir fazer isso, para você conseguir transformar essas marcas, para você conseguir alcançar esses objetivos de negócio, a gente tem que criar experiências de marca que sejam conectadas. O que é isso? O que vem a ser isso na prática? Na Future, a gente não faz logotipo, a gente não faz posicionamento, a gente não faz naming, a gente não faz só isso, a gente faz tudo isso de um jeito conectado, de um jeito pensando cada um dos pontos de contato no seu papel na construção da marca. A gente pensa o posicionamento de marca, a gente pensa a estratégia de marca como um grande filtro que vai alimentar o pensamento de cada um desses pontos de contato. E o entendimento de como eu vou usar eles de um jeito mais coerente possível vai ser o que vai fazer a marca ter sucesso, vai ser o que vai fazer a marca construir a estratégia de negócio, inclusive. E são essas experiências de marca conectadas que fazem as marcas que são a prova de futuro. O futuro não é só o nosso nome, o futuro não é só o nome do estudo que a gente está trazendo aqui, o futuro é o jeito que a gente vê a construção de marca no longo prazo. A gente tem que construir marcas que elas permaneçam e elas consigam ser a prova de futuro, mesmo com as variações que vão existir no mercado. Vai mudar o teu concorrente, vai mudar o perfil do teu consumidor, do teu cliente, vai mudar o teu canal de venda, vai mudar a estratégia do teu negócio, mas mesmo assim, essa marca ela tem que ser a prova dessas mudanças. E como é que a gente faz para ser a prova dessas mudanças, né? Pensando no contexto que a gente está hoje, pensando na situação que a gente está vivendo, como é que uma marca consegue se proteger e consegue se preparar e antecipar muitas dessas mudanças para poder se manter relevante no longo prazo, para poder se manter relevante para os seus clientes, para os seus consumidores, para os seus colaboradores, para todos os canais que estão em volta dessa marca. Para isso, a gente tem um olhar que junta dois pontos muito específicos. Para a gente, uma Future Proof Brand, ela tem que ser baseada num propósito corporativo muito forte, que é o que vai nos dar essa visão de longo prazo,
é o que vai nos dar a construção do que a gente tem daqui para frente, e, ao mesmo tempo, ela tem que ter um pé no chão. Ela tem que entregar as melhores experiências para o cliente hoje. A soma desses dois elementos que a gente entende que vai fazer toda a diferença. É a soma desses dois elementos que vai garantir que a gente vai ter um maior crescimento no longo prazo, que a gente vai ter um maior lucro que vai ser entregue para o meu negócio. Então, a gente entende a marca como essa ferramenta onde a gente vai garantir esse norte, a gente vai garantir essa visão de longo prazo, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter o pé no chão de entregar quais são essas melhores experiências para o meu cliente. Para isso, eu preciso entender o que ele quer. Para isso, eu preciso entender quais são os pontos de contato onde eu estou atuando. Para isso, eu preciso entender o que vai me diferenciar dos meus concorrentes. Para explicar essa visão entre propósito e experiência, a gente considera 6 grandes dimensões para essa construção. Então, quando eu falo daquele eixo de propósito, com essa visão mais de longo prazo, a gente tem essas 3 dimensões que estão aqui em cima desse slide. Então, a gente fala de ter uma visão clara de futuro, para onde eu quero construir minha marca, que isso seja entendido por toda a organização, que isso seja vivido pelos meus colaboradores e por todos que estão em volta dessa organização. Eu tenho que redefinir minha categoria, então eu tenho que agir antes dos meus concorrentes, eu tenho que ser um líder em atitude nessa categoria, e para isso eu preciso ter os meus processos de inovação, e para isso eu preciso ter o entendimento do que está acontecendo no mercado, e eu tenho que gerar valor sustentável. Quando a gente fala de transformar as marcas para os negócios crescerem, a gente não está falando só de resultado financeiro, não. A gente está vendo o papel dessa marca na sociedade, a gente está vendo o papel dessa marca no meio ambiente, a gente está vendo o papel dessa marca em garantir que tudo que ela está fazendo é sustentável ao longo do tempo. Não adianta a gente ter uma visão de curto prazo, de ganhar no próximo trimestre um resultado muito bom, se isso vai penalizar o lucro lá na frente. Então, a gente tem que entender o quanto que essa marca ela também está olhando nesse valor sustentável e também está olhando nessa visão de longo prazo para a construção daquilo que ela tem como objetivo. Ao mesmo tempo, não é só ficar com a cabeça nas nuvens. Ao mesmo tempo, não é só ficar olhando para a marca nesse longo prazo. A gente também tem que ter um pé no chão e entender como é que eu vou me conectar com cada um desses stakeholders, com cada um dos públicos que estão em contato com a marca. E aqui sim, o cliente, o consumidor é fundamental. Ele é a razão de existir da marca e ele é o objetivo final da marca. Só que ele não pode ser só isso. A gente tem que pensar nos nossos colaboradores, a gente tem que pensar nos fornecedores que vão estar em contato com essa marca, nos canais de venda, na comunidade, no governo, todos os públicos que podem interagir com essa marca. Quando a gente pensa nesse eixo de experiência, a gente está pensando em como essa marca vai construir um vínculo emocional com esses diferentes públicos. Se eu tenho um vínculo emocional com uma marca, eu vou ter muito mais fidelidade, vou ter muito mais lealdade com aquela marca. Se eu tenho um vínculo muito racional, amanhã a probabilidade de eu trocar aquela marca por outra vai ser muito grande, vai ser muito fácil eu trocar. Por isso que a gente entende que criar esse vínculo emocional é algo fundamental. E esse vínculo emocional, não importa se você é B2B ou B2C, ele tem que existir. A confiança que você pode deixar na mão de uma empresa, mesmo que ela atenda outros negócios, e a gente não está falando de consumidor final, também deve existir. Em alguns casos, a gente até vê que é até mais importante que no caso do consumidor final. Além disso, lembra que estava falando das experiências de marca conectada. A gente tem que garantir que, olhando para cada um dos pontos de contato, a gente está oferecendo uma experiência engajadora para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para os nossos colaboradores. O quanto que a gente está usando a marca para conectar com esses diferentes públicos e o quanto que a gente está usando a marca para entregar algo que seja diferente. Como que a gente vai pensar cada um desses pontos de contato para trazer esses diferentes públicos, para a construção da nossa marca. E, por fim, como que a marca vai melhorar a vida das pessoas? Então, se a gente fala nesse valor sustentável, nesse compromisso com a sociedade, com a comunidade, como é que a gente traz isso para o indivíduo? Como é que a gente traz isso para a construção de cada um? Qual o impacto que ela vai ter na vida das pessoas? E as pessoas que estão lá dentro da organização, colaboradores, e as pessoas que estão lá fora. Tudo isso para a gente começar a ter um olhar mais estruturado para a construção de marca. Tudo isso para a gente começar a pensar na construção de marca de um jeito mais racional.
Sim, deve existir a inspiração, sim, deve existir a emoção, e está aqui muito nesse eixo de experiência, mas o olhar que a gente tem que ter para isso, o olhar que nos leva a construir uma marca, tem que ser muito racional, até porque é isso que vai fazer a conexão com a estratégia de negócio, é isso que vai fazer o que a gente vai construir para o futuro. Tudo isso é muito bonito, tudo isso, quando a gente falava em dezembro, talvez, sobre esses pontos, eu acho que era super inspirador, e bom, vamos lá, vamos ter essa visão de futuro. Só que a realidade é que está cada vez mais difícil ser future-proof, está cada vez mais difícil ser uma marca à prova de futuro. O nosso futuro, nos últimos 6 meses, mudou completamente. O nosso futuro está mudando a cada dia completamente. Quando a gente pensa esse contexto de pandemia, muitas empresas, muitos estudos estão querendo antecipar quais são essas mudanças, né? O que vai ser esse novo normal, o que vai ser essa nova realidade, como é que a gente traz isso para o mundo das marcas. A realidade é que a gente ainda não sabe, a realidade é que a gente ainda não tem tudo isso, todas essas perguntas respondidas. Mas a realidade é que também a gente precisa ter um olhar muito estruturado e muito analítico para a construção de marca para poder, na medida do possível, antecipar esses movimentos. Na medida do possível, começar a entender o que está fazendo a força da minha marca hoje e quais são essas alavancas que eu vou ter que mexer para construir a minha marca para o futuro, para garantir que eu vou fazer uma marca que vai ser a prova de futuro, independente do contexto que ela está atuando, independente do contexto que ela está vivendo de mercado, inclusive. Essa marca à prova de futuro, ela vai ter que antecipar essas mudanças, ela vai ter que saber reagir muito rápido, ela vai ter que saber entender qual que é o contexto que ela está inserida, de concorrência, de produção, de vínculo com o consumidor, para poder fazer essas reações de um jeito mais rápido possível. A gente está no momento agora de repensar como é que a gente vai construir a confiança do nosso cliente. Então, a gente está atuando em mercados e muitas vezes esses clientes, seja ele B2B ou B2C, já não tem a mesma disponibilidade financeira para gastar com o meu produto, então eu tenho que pensar como é que eu vou me conectar com esse cliente de um outro jeito, como é que eu vou fazer essa ponte, como é que eu vou adicionar valor para ele nesse momento, que ele me olha e fala, putz, mas por que eu vou pagar mais pelo teu produto e não pelo meu concorrente que talvez seja mais barato? O que eu ganho com isso no momento que eu estou precisando tanto, no momento que eu estou tão inseguro no que está acontecendo no meu entorno? Como é que eu vou fazer isso melhor que minha concorrência? Bem ou mal, a pandemia, o momento que a gente está vivendo, forçou que muitas marcas se mexessem, forçou que muitas marcas aproveitassem esse momento para tomar atitudes que elas precisavam tomar. E aí a gente precisa entender como é que eu, como marca, como é que eu vou começar a reagir a tudo isso e vou me diferenciar dos meus concorrentes, como é que eu vou sair na frente dos meus concorrentes. Como é que eu vou reinventar meu negócio? Hoje estamos todos praticamente de home office, cada um nas suas casas, trabalhando. Como é que eu vou pensar minha cadeia de produção, por exemplo, como marca? Como é que eu vou pensar os meus canais de venda? Como é que eu vou pensar o relacionamento com o meu cliente? Inclusive, como é que eu vou trazer novas marcas para essa equação? Como é que eu vou pensar em parcerias, em associações que eu possa fazer para fazer a diferença lá na frente? A gente tem visto muitos casos de marcas que acabam se juntando nesse contexto agora de pandemia para unir forças e construir uma mensagem única. O que sim a gente tem visto é que não adianta ter essa visão para esse curto prazo. Não adianta ser oportunista agora, não adianta querer resolver o seu problema no próximo mês ou nos próximos 2 meses, porque lá na frente essa conta vai vir. Lá na frente isso vai virar distanciamento do teu consumidor, vai virar uma quebra de confiança e tudo isso vai afetar muito a performance da tua marca. Então, a gente está aqui realmente para entender como é que a gente vai repensar esse momento. E isso acontece, inclusive, porque a gente tem essa certeza que as coisas vão melhorar. A gente tem essa certeza que as coisas lá na frente vão estar melhores. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma certeza muito clara de que se a gente não se preparar agora para isso, se as marcas não se prepararem agora para isso, lá na frente vai ser tarde. Já está sendo tarde. Então, chegou o momento de olhar para dentro, pensar o que você precisa fazer para reestruturar e começar a olhar para frente. Numa visão mais positiva, porque eu acho que sim, as coisas vão melhorar e não adianta a gente ficar parado esperando o tempo passar.
e sim entender como é que a gente vai surfar essa onda lá na frente, como é que a gente vai se preparar como marca para poder ter um impacto lá na frente. E é nesse pensamento positivo, de entender quais são essas histórias que são mais felizes nesse contexto de pandemia, e é também nesse pensamento de trazer aprendizados para a construção de marca que vão ser relevantes no momento que as coisas começarem a melhorar um pouco mais, que a gente traz esse estudo. Tá? Então, é aí que a gente vê o papel desse estudo na construção de marca. Esse é um estudo que já está na sua 5ª edição, então, desde 2014, ele é publicado no mercado, e, basicamente, a lógica desse estudo é a seguinte: a gente vai olhar para as empresas com maior capitalização de mercado, quais são as maiores empresas em bolsa globalmente. A gente vai ver essas 100 maiores empresas num ranking da PwC, e vai reorganizar essas 100 maiores empresas por um critério de marca, com uma lente de marca, olhando para como é a performance dessas empresas a partir da marca e não só a partir da performance financeira. A performance financeira faz ela ser elegível, de alguma forma, a estar nesse ranking, mas é a performance de marca que vai fazer ela estar mais alto ou mais baixo nesse ranking. A última edição que a gente publicou foi em 2018, que parece tão distante quando a gente olha 2018 e a realidade que a gente está vivendo hoje. Mas é exatamente essa a graça desse estudo desse ano, tá? A gente entender essas mudanças e entender como a própria pandemia afetou muito os resultados desse estudo. Por que eu falo da pandemia? Porque, por sorte ou por azar, esse estudo, a pesquisa desse estudo, foi realizada exatamente entre abril e maio desse ano. Então, no momento que, globalmente, a sociedade começava a caminhar para um momento de isolamento social, então grande parte do globo estava em isolamento social, ou até num lockdown completo, no caso da Europa, por exemplo. Então, fizemos essa pesquisa. Com quem que a gente faz essa pesquisa? Quem é a amostra desse estudo? Tá? Esse é um estudo que não vai para o público em geral. A gente faz uma amostra que a gente chama aqui de qualificada. A gente entrevistou 3.000 gestores e executivos. Por que a gente faz essa abordagem? Por que a gente olha para esses executivos? Porque a gente entende que eles podem ter um olhar mais aprofundado e mais crítico com relação à marca. Talvez o consumidor ele seja mais volátil nesse relacionamento. Talvez o consumidor ele entenda que o que é importante hoje, amanhã já não seja mais. Quando a gente pensa nesses gestores, nesses executivos, eles podem ir mais a fundo nessa análise, eles podem avaliar essas marcas de um jeito mais profundo e de um jeito mais interessante. E essa é uma pesquisa global, que aconteceu em 17 países. Também acho que é uma riqueza a gente entender os diferentes pontos de vista. Acho que uma grande riqueza desse estudo é que muitas vezes a gente tem contato com marcas que não estão no nosso mercado brasileiro. E várias delas que eu vou falar aqui hoje, talvez a gente nem conhecesse antes de eu contar para vocês. Mas sim é importante entender o que elas estão fazendo de bem feito, porque sim a gente entende que essas marcas são as marcas do futuro. Elas podem estar em outros mercados que não os mercados clássicos, que a gente chama aí de Europa, Estados Unidos, até um pouco de Ásia. A gente vai falar de marcas indianas, a gente vai falar de marcas holandesas, a gente vai falar de marcas que estão, talvez, construindo esse futuro, estão começando a surfar uma onda que talvez as marcas mais tradicionais e mais antigas não tenham a velocidade para poder surfar. A gente contou com a QRI, que é uma empresa de pesquisa, para fazer essa pesquisa globalmente, e a PwC, que foi quem fez o primeiro corte aí das 100 marcas, das 100 empresas com maior capitalização de mercado. Como é que a gente faz essa análise? Então, qual que é o filtro para essa análise? Eu falei que a gente pegava aquelas 100 e reorganizava a tabela através de critérios de marca. Como não podia deixar de ser, a gente segue a mesma lógica de como a gente vê a construção de uma marca à prova de futuro. Então, a gente constrói essa análise a partir desses dois eixos, de propósito e experiência, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês anteriormente. E para explicar esse propósito e experiência, a gente vai ter 18 atributos, que cada um deles vai se vincular a alguma daquelas 6 dimensões que eu comentei para vocês. A lógica aqui é que aqueles executivos avaliassem essas marcas considerando cada um desses 18 atributos. E não só isso, também olhar
qual o tipo de sentimento que você pode ter em relação à empresa. Então, putz, é uma empresa que eu sou apaixonado por ela, ou só sinto admiração, ou não, eu sou indiferente, ou eu quero distância dela, ou se é uma empresa que eu trabalharia, eu compraria algo dela, ou o quanto que eu vejo ela melhorando ou piorando nos próximos 3 anos, e também a avaliação que cada um dos executivos fez com relação a aqueles 18 atributos nesse gráfico de aranha. Esse dashboard, então aqui vocês estão vendo o exemplo da Apple, e dando o primeiro spoiler do estudo, a Apple é a marca número 1, e aqui vocês já começam a ver a performance da Apple, onde quase 60% compraria um produto da Apple, 45% tem paixão pela marca da Apple. A gente está falando de executivos, a gente está falando de gente que é chata, de alguma forma, nessa análise e mais rigorosa naquilo que está construindo. Então, para cada uma dessas 100 marcas, no site da Future Brand, e depois eu vou mostrar o link no fim dessa apresentação, você tem um olhar de como essas marcas estão performando nessas dimensões e nesses critérios que eu estou mostrando aqui. Além disso, vocês podem fazer comparações. Então, putz, eu quero entender como é que a Apple está performando em comparação com a Microsoft. Eu quero entender como é que a Apple está performando em comparação com outras marcas desse mercado. Então, eu vou ajustando e vou entendendo como é que eu faço essa construção e vou aprofundando essa análise. Eu posso comparar com a média da minha indústria, eu posso comparar com diversos outros fatores que eu quiser. Vou contar um pouquinho dos resultados desse estudo, vou contar um pouquinho do que a gente tem visto, tá? Então, a gente conversou com esses tomadores de decisão, são pessoas que estão se relacionando com essas marcas, eles estão muitas vezes comprando dessas marcas, eles estão muitas vezes trabalhando para essas marcas, inclusive, e a gente quis entender, bom, dado esse cenário que a gente está vivendo, e dado esse contexto que a gente está vivendo, o que mudou? O que impactou nessas percepções de marca? Como é que essas marcas estão respondendo a essas demandas? Como é que essas marcas estão reagindo a essas demandas? E como é que essas marcas estão respondendo e se construindo para o futuro? E quando a gente juntava todas essas análises, quando a gente trazia tudo isso para um único ponto de vista, a palavra que mais surgiu é singularidade. E singularidade no sentido mais básico da palavra, de entender o que faz cada uma dessas marcas que está tendo sucesso e que está tendo êxito nessa construção ser única. O que faz com que ela se destaque de uma categoria? Quando a gente olha esse estudo, a gente não vê grandes movimentos de setores que sobem, setores que caem. Existem, sim, alguns setores que se destacam, mas a gente vê, em alguns casos, marcas de um setor que está indo muito mal, mas aquela marca especificamente está indo muito bem. O que explica isso? O que faz com que ela seja tão distinta dos seus concorrentes? O que faz com que ela seja tão única para o teu cliente, para o teu colaborador? Então, como é que essa marca está se conectando com essas pessoas desse jeito? Quando a gente fala de singularidade, existem vários atributos que estão por trás disso, né? Então, desde essa diferenciação, de ter uma personalidade que vai ser autêntica, que vai ser genuína. Então, quando a gente pensava naquela experiência de marca conectada, o quanto que ela nasce de um posicionamento que vai ser autêntico e genuíno, o quanto que ela nasce de um posicionamento que vai ser diferente dos outros. Quando a gente fala do cuidado com as pessoas dentro e fora da organização, qual que é o papel da diversidade, da inclusão na construção da cultura corporativa? Como é que eu vou trazer inovação, por exemplo, para a minha companhia, se eu não consigo trazer diversidade, se eu não consigo trazer inclusão para o pensamento de marca? Se todo mundo pensa igual, não tem como a gente construir algo diferente nessa organização. Como é que eu vou ter uma visão de longo prazo que nasce de um propósito, de uma grande razão de existir? Então, de novo, aliar essa visão de longo prazo, de novo, aliar aquilo que a gente quer para o futuro, com um pé no chão de saber reagir no momento que precisar para oferecer a melhor experiência para os seus consumidores. Como é que eu vou colocar o meu cliente no centro de tudo que eu estou fazendo para romper com essa categoria? Então, como é que eu vou pensar todos os pontos de contato e todas as experiências de marca para aquele cliente especificamente? Como é que eu vou pensar a construção da minha empresa para aquele cliente especificamente? Como é que eu vou aproveitar ondas do setor que eu estou inserido? São setores, essas marcas do futuro estão em setores que vão ser fundamentais para o futuro. Então, elas se aproveitam disso. Só que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho, quando a gente fala principalmente do setor de tecnologia, que isso não vai ser suficiente. Que a gente vai ter que fazer uma construção de outras coisas em volta disso também. Como é que a gente traz inovação, mudança, agilidade para se garantir num ambiente de rápidas mudanças?
A pandemia serviu para isso, a pandemia serviu para acelerar muitos movimentos das organizações, a pandemia serviu para as marcas repensarem como é que elas estão agindo e como é que elas estão reagindo a mudanças. Só que isso não pode depender de uma pandemia, isso não pode depender de um contexto tão caótico que a gente está vivendo hoje. Isso tem que estar no DNA da empresa, ela tem que saber agir, ela tem que saber inovar, ela tem que ter agilidade para garantir essas mudanças. Como é que eu vou entender a construção dessa marca internamente a partir de uma cultura que seja aberta? Como é que eu vou promover um ambiente de trabalho que seja feliz, que seja produtivo? De novo, estamos vivendo um momento onde cada um está nas suas casas e a gente tem que garantir praticamente a sanidade mental das pessoas, né? A gente tem que garantir que está todo mundo trabalhando bem nesse contexto super caótico. Isso tem valor, isso tem resultado para a construção da marca. Pessoa mais feliz no seu trabalho entrega um resultado melhor, se conecta muito mais com essa marca, e é isso que a gente tem que ver para a construção de futuro. Como é que são essas marcas que vão pensar diferente, que vão fazer as coisas certas? Apesar do momento que a gente está vivendo, apesar da situação que a gente está vivendo, como é que a gente garante essa marca colocando o propósito no centro de tudo, e o propósito como algo que vai além do lucro, que vai uma visão de longo prazo, que não vai ser só pensar no resultado do meu trimestre. Tudo isso nasce do olhar dessas 100 marcas, tá? Tudo isso nasce do olhar do que faz as histórias de sucesso desse ranking serem histórias de sucesso. O que está por trás dessa construção e quais são os atributos que estão melhor avaliados nessa construção. Pensando alguns highlights desse estudo, tá? E pensando alguns highlights dessa análise. Acho que o primeiro deles é quando a gente olhava o setor de bens de consumo e o setor de serviços, o resultado deles foi muito, muito bom, como um todo, como um segmento só. E acho que tem algumas explicações, a gente vai falar especificamente desse setor, mas uma rápida resposta a esse momento de pandemia, ajudou não só na comunicação com o teu cliente, mas uma rápida resposta também internamente. Como é que eu vou conectar com os meus colaboradores nesse momento de insegurança, de perda de emprego, de ter que trabalhar em casa? O Walmart, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. Como é que traz e conecta com as pessoas globalmente para garantir que está todo mundo na mesma página aqui nesse momento de pandemia. Ou a L'Oréal fechando suas fábricas para produzir álcool gel, para garantir que vai ter uma demanda e vai conseguir responder a essas necessidades. Qual o papel da tecnologia nessa construção? Quando a gente olha o segmento de tecnologia, é o Future Brand Index. A gente está falando das marcas que são mais à prova de futuro. Quer mais à prova de futuro que a tecnologia? Pois bem, não é bem assim. Não é porque você está no setor de tecnologia que você vai ter um resultado muito positivo. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, marcas como o segmento farmacêutico, como o segmento de saúde, aproveitaram muito melhor a tecnologia do que as próprias marcas de tecnologia. Elas colocaram a tecnologia no centro de tudo que estão fazendo para conectar com o seu consumidor, para poder criar essas pontes com o seu cliente, entender melhor esse cliente e aí sim dar a melhor solução. E quando a gente pensa nessas empresas do futuro, elas vão além do segmento onde elas atuam. Então, quando a gente olha marcas como a NextEra Energy, como a Reliance, que é um gigante indiano, que atua em todos os segmentos que vocês possam imaginar, ou a ASML, que é uma empresa que faz microchips na Holanda. O que faz elas serem diferentes de todas as outras empresas, de todos os outros segmentos? A gente vê que existe um fio condutor. Primeiro, a tecnologia está no centro de tudo, então ela usa a tecnologia como um eixo fundamental. Ela pensa no renovável, então ela tem esse olhar da sustentabilidade dentro do seu DNA. A Nextera é um exemplo muito claro disso. E ela se preocupa com a ética. E a ética a gente está aqui falando no relacionamento não só com o seu cliente, mas com a tua cadeia. A gente está falando no relacionamento com o teu colaborador, a gente está falando no relacionamento com os teus fornecedores. Entender como é que você vai se relacionar com todo o teu ecossistema de uma maneira ética dá resultado e a marca é percebida de um jeito diferente e ela fica mais à prova de futuro nessa construção. Vou falar um pouquinho do ranking, já vou apresentar o ranking, depois a gente vai quebrando esses resultados para as pessoas não ficarem ansiosas. Contando um pouquinho desse resultado do ranking. Então, a gente já começa, e eu já falei para vocês, a Apple é a marca número 1 desse ranking esse ano.
Em 2018, ela era a quarta marca, mas ela foi ganhando essas posições, ela ganhou essas 3 posições para ficar na primeira posição. Eu vou mostrar um pouquinho dos gráficos da Apple e mostram especificamente por que ela é uma marca que tem tanto resultado. A Reliance, que eu falei, esse gigante indiano, é a segunda marca mais à prova de futuro no nosso estudo. Ela é a primeira vez que entrou nesse ranking. Se pegar o ranking em tamanho de mercado, ela é a marca número 91. E quando a gente pensa na construção de marca, naquelas 18 dimensões, ela tem um resultado muito superior. E aí a gente tem empresas de tecnologia, a gente tem a própria Nike, e a gente tem o Netflix aqui entre os 10 primeiros. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Passando um pouquinho do ranking, aí vocês vão ver, existem outras empresas de tecnologia como a Prosus, que eu vou contar daqui a pouco. Disney, que era número 1, está em 17º agora esse ano. Coca-Cola em 33º. Aí a gente começa a ver algumas marcas de tecnologia super relevantes, como o Facebook, como o Alphabet, que estão lá no meio da tabela, elas não estão com grande destaque. Muitas marcas chinesas, tanto de telecom como do setor financeiro, que caíram muitas posições nesse estudo e nesse ranking. Marcas que começaram a perder relevância. Se você pensar, por exemplo, a Saudi Aramco, que é a empresa mais valiosa do mundo, aqui ela tem um desempenho muito ruim. Então não adianta a gente só olhar o valor financeiro, a gente tem que entender também como é que ela está se conectando com esses diferentes públicos naquelas 18 dimensões. É isso que é a graça desse estudo, é isso que é a graça do que a gente está olhando aqui. Olhando para alguns destaques e olhando para algumas coisas específicas. Quando a gente olha o nosso top 10, já é um reflexo das grandes mudanças que aconteceram no mercado e já é um reflexo de tudo que aconteceu a partir da pandemia. Das 10 marcas, 4 são novas nesse top 10. Então, 3 delas entraram esse ano só no estudo, nem estavam no estudo 2 anos atrás. A Reliance, a ASML e o PayPal. O Netflix, que é uma marca que acho que está na vida de todo mundo e agora cada vez mais, ela era a 15ª no ranking anterior, e agora ela entrou no top 10. Eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre Netflix, mas, é claro, vínculo emocional, conexão com as pessoas, redefinir sua categoria. Quando a gente pensa nesses atributos, está tudo aí, está tudo muito claro nessa construção. Quando a gente pensa nos maiores crescimentos, e a Sabrina não está aqui à toa, a Shell foi a marca que mais cresceu nessa tabela. Então, ela subiu 59 posições. Hoje ela está em 29º lugar. É muita coisa. A Sabrina vai contar um pouco do que a Shell está fazendo aqui no mercado brasileiro, que explica muitos desses movimentos. A Roche, por exemplo, subiu 49 posições. Então, também teve um resultado muito bom. De novo, muito da conexão com as pessoas, muito do pensamento mais sustentável de longo prazo. Oracle, L'Oréal, que eu já falei um pouquinho, ou Walmart, que eu também já falei um pouquinho, também são marcas que se destacam e ganharam muitas posições. A gente está falando de marcas que ganharam 60, 30, 40 posições de 2 anos para cá. Elas souberam reagir muito bem a essa crise, elas souberam reagir muito bem ao que está acontecendo nesse contexto de pandemia. Olhando um pouquinho setor a setor, a gente quis destacar alguns desses setores que eu acho que vale a pena trazer esses aprendizados e conectar com o que a gente está vivendo hoje. Então, empresas de serviços e bens de consumo, como eu falei, performaram super bem. Empresas de saúde também. O setor de farma, que teve resultados mais ou menos misturados, então tem empresas que se destacam muito, empresas que não estão tão bem. Quando a gente olha o setor de telecom, o setor financeiro, o setor e as indústrias, sim perderam relevância, sim destruíram um pouco a sua percepção frente a esses diferentes públicos, assim como o setor de tecnologia, que em alguns casos teve resultados super positivos, como foi o caso da Apple que a gente acabou de ver, e em outros casos elas não tiveram resultados tão positivos. A gente tem alguns quotes que embasam, inclusive, essa análise, né? Então as pessoas sempre querem algo novo e inspirador, por isso é tão difícil manter o consumidor satisfeito. Esse veio de um dos entrevistados do Brasil. Puxa, como é que a gente vai sempre atender às necessidades desse cara que ele é demanding, que ele quer sempre o melhor para ele? Como é que a gente vai garantir que esse consumidor seja sempre satisfeito? Como é que a gente vai garantir isso no contexto que a gente está vivendo agora de crise, de pandemia, então, e uma crise econômica que vai vir depois dessa pandemia? Como é que a gente vai garantir que eles vão estar satisfeitos com o vínculo com a nossa marca daqui para frente?
Falando do setor de bens de consumo e serviços, L'Oréal e Walmart são duas marcas aí que estão entre os maiores crescimentos. E aí tem três que são grandes destaques, que é McDonald's, Netflix e Home Depot. Esse é um setor que soube reagir muito bem. Então, e talvez até fosse mais fácil, né? É um setor que se conecta diretamente com o consumidor, então você não tem tantos elos da cadeia, então você precisa reagir muito rápido, mas ao mesmo tempo o impacto que tem a sua reação também é muito mais assertivo e é muito mais direto. Então, as marcas que se deram bem, as marcas que tiveram bom resultado, são as marcas que souberam reagir, que souberam atender essas necessidades do consumidor de uma maneira muito rápida. E a gente vê isso nos resultados de vínculo do consumidor com a marca, né? Então, 29% das pessoas, de novo, a gente está falando daqueles executivos, se declaram apaixonados pelas marcas de bens de consumo, ou 20% se declaram apaixonados pelas marcas de serviço. Isso é muita coisa. Quando a gente vê algumas marcas específicas, eu mostrei o caso da Apple, por exemplo, a gente está falando que esse número chega a 45%. Então, as marcas aqui de bens de consumo e serviço conseguiram se conectar. E na hora que você se conecta, e se você se conecta no momento que a gente está vivendo agora, essa conexão é muito mais valiosa, é muito mais de longo prazo. Se você esteve ao lado do teu cliente no momento que ele mais precisou, e agora tem muita gente precisando muito, o teu consumidor vai ter uma fidelidade maior à tua marca e ele vai pensar 2, 3 vezes antes de trocar, mesmo que você seja um pouco mais caro que o teu concorrente. A gente tem algumas análises que pensam naquelas 18 dimensões, naqueles 18 atributos, em que explica o sucesso de cada um desses segmentos. Tá? E quando a gente pensa nesse segmento específico de bens de consumo e serviços, a gente está olhando para essas 4 grandes dimensões. Uma é o prazer que a marca te dá, então o quanto que essa marca se conecta com você e ela melhora a sua vida, de novo, é um pouco daquilo que a gente estava vendo, e Netflix foi a marca que teve melhor resultado nisso, bastante acima da média desse setor. A história que está por trás dela, e aqui, obviamente, o Walt Disney é uma marca que conta histórias e representa histórias, então tem tudo a ver com a construção dessa marca, chega a quase 60% nessa métrica, que é uma nota super alta. O quanto que essa experiência é consistente nos diferentes pontos de contato. Essa marca, muitos de vocês não devem conhecer, que é a Moutai. A Moutai é a maior destilaria do mundo. Ela foi, por muito tempo, até poucos meses atrás, a maior empresa da China. Eles fazem um licor e estão aqui entre as 10 marcas com maior destaque, entre as 10 marcas mais preparadas para o futuro. E o quanto que essa marca tem personalidade. Tudo que a gente tem visto ultimamente no noticiário, principalmente nos Estados Unidos, com relação ao esporte, com relação à greve dos jogadores, a Nike tem um papel muito fundamental nisso também. Então, a gente vê a personalidade da marca, a marca ter um tipo de posição frente a temas polêmicos, a marca ter algum tipo de bandeira e causa que vai direcionar os seus esforços, faz todo sentido. E a Nike é um exemplo muito claro disso tudo. Eu falei do Netflix, eu falei que entrou aí entre as 10 marcas do nosso ranking. É engraçado, quando a gente lançou esse estudo em 2018, a número 1 era a Disney. E a situação se inverteu, as coisas mudaram. A gente vê hoje o Netflix em 10º e a Disney em 17º. O que explica isso? O que faz com que a Netflix tenha se dado bem e a Disney tenha se dado um pouco mal nesse sentido? Acho que primeiro, sim, o momento que a gente está vivendo. Então, a Disney ainda dependia muito da sua estrutura física, dos parques, para poder fazer a construção da sua marca, para fazer a conexão com as pessoas. A parte de filmes, por exemplo, também depende muito do cinema e as produções que eles estão fazendo. Enquanto que no streaming, a Disney ainda não decolou. Ela está entrando agora com o Disney Plus e está aproveitando agora essa onda dessa construção. Enquanto que o Netflix, ele já nasceu com essa lógica, né? Então, você mudar esse dinossauro que é a Disney, você mexer nesse Titanic aí, fazer ele mudar de direção, é muito mais difícil do que o Netflix, que já tem isso no DNA. E é um DNA que nasce de dentro para fora. Então, lá dentro do Netflix, quando a gente pensa em cultura corporativa, por exemplo, a inovação, a diversidade, é algo que está no sangue. E é isso que faz com que eles consigam reagir. E aí você fala, putz, André, mas e aí? Netflix, então, ganhou essa batalha? Não é bem assim. Eu acho que tem uma visão de longo prazo. E a gente tem que entender o que vai ser o daqui para frente para o Netflix.
a concorrência está aumentando cada vez mais. Minha filha escolhe, minha filha tem 3 anos, ela escolhe se ela quer ver o Netflix, o Amazon Prime, e daqui a pouco vai ter a Disney. Então, como é que você vai se conectando com essas audiências e como é que você vai se conectando com esses públicos? Como é que você vai trazer algo que seja relevante para públicos tão diversos? Como é que você vai tratar cada um desses milhões de clientes de um jeito que seja único e que ele se sinta único naquilo? Como é que a Netflix vai continuar essa caminhada de reinvenção? A gente vai ter que observar e entender isso nos próximos estudos. Pensando nas marcas de tecnologia, e aqui eu falei um pouco, né? Então, a gente tem marcas que acabaram de entrar nesse ranking, então, a SML, que eu já falei dos microchips lá na Holanda, ou a Prosus também, uma empresa holandesa de internet, que é dona nada mais nada menos do que o nosso iFood ou OLX, empresas que já estão muito bem estabelecidas no mercado brasileiro. E quando a gente olhava para o top 5, também tem marcas de tecnologia super relevantes lá dentro. Então, uma Apple, uma Samsung, uma Nvidia, são marcas que já estão super estabelecidas nesse segmento e têm resultados muito positivos. Quando a gente olhava para os resultados, e tecnologia, sim, talvez seja o setor mais símbolo do que uma marca construída para o futuro, a gente entende que se a gente compara 2018 com 2020, então o que a gente observou nos resultados de 2018, que era meio ruim o resultado de tecnologia, porque você via muitos esforços dissipados sem uma clareza do porquê que aquelas marcas estão inovando, de que caminho que elas estão percorrendo. E isso fez com que muitas marcas tivessem um resultado ruim naquele momento. E o que mudou de lá para cá, então o que mudou de 2018 para cá, é que muitas marcas, e talvez a Apple seja o principal símbolo disso, começaram a direcionar esses esforços com um propósito talvez mais claro, com uma visão de longo prazo talvez mais clara. Não é inovar por inovar, é inovar por mudar a vida das pessoas, por ter um impacto positivo na vida das pessoas. O caso, por exemplo, de uma Microsoft, que apesar de ter uma queda bastante grande, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse vínculo da Microsoft, você entende que internamente existe um propósito, você entende que internamente existe uma razão de existir. O desafio é conectar as pessoas lá fora com relação à construção dessa marca. Quando a gente olha o que explica o sucesso nesse segmento de tecnologia, olha o que a Apple faz, olha o resultado que a Apple tem. É uma love brand, é uma marca que as pessoas são apaixonadas por ela. Eu falei, 45% das respostas eram que as pessoas se sentiam apaixonadas por essa marca. E aqui a gente está falando de inovação, óbvio, como o principal driver de sucesso nesse segmento. Essa visão de longo prazo, essa visão de futuro. O quanto que essa marca é autêntica, e esse é um ponto importante, não adianta só eu inovar, não adianta eu frustrar as expectativas do meu consumidor, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que entregar algo que seja diferente. E o quanto que eu lidero esses movimentos, né? Então, o quanto que eu estou na frente, o quanto que eu estou me antecipando a essas mudanças. Tudo isso é super importante para entender quais vão ser os próximos passos que essa marca vai dar. Tudo isso é super importante para entender o quanto que ela consegue liderar os movimentos dessa categoria. Vocês veem que ela está acima da média do setor em todos esses atributos. E ela é a única que se destaca em todos esses 4 principais atributos da categoria de tecnologia. Mas nem tudo são flores para o mercado de tecnologia. Existe o outro lado da moeda. Nem todos os resultados são positivos. E a gente viu 2 coisas que fizeram um pouco esses resultados caírem. Primeiro, a marca ela entra tanto na tua vida e ela se torna tão indispensável que você começa a ter um vínculo mais racional com ela. Ela acaba fazendo parte da tua paisagem, ela acaba tendo, você acaba perdendo aquele vínculo emocional. Isso faz com que amanhã eles te troquem de um jeito muito mais fácil. Isso faz com que essa marca não se conecte tanto com o consumidor. Além disso, isso explica por um lado, né? E acho que Microsoft e Intel são 2 exemplos disso. Por outro lado, quando a gente pensa em crises de confiança, quando a gente pensa nos escândalos de fake news, quando a gente pensa em preocupações com a privacidade, marcas como o Facebook, como a Alphabet, que é a marca mãe aí do Google, a marca do grupo do Google, elas foram penalizadas, elas tiveram resultados piores na avaliação desses executivos com relação à performance delas. A gente vê, e esse é um quote também que é super interessante, né? A tecnologia sempre vai melhorar os processos. Só que se você não se adaptar, você vai perder mercado, você vai ficar para trás. Então, a gente precisa entender como é que a gente usa essa tecnologia
Não só para entregar o melhor produto para o meu consumidor, não só para entregar o melhor produto para o meu cliente, mas entregar o produto que vai ter o maior vínculo emocional também. Que eu vou ter um impacto positivo na vida dele e que ele perceba aquilo também acontecendo. Olhando para o setor de saúde, esse é, obviamente, um setor que a gente tinha muita curiosidade de ver o resultado, né? Porque, por tudo que estamos vivendo, né? Pelo contexto todo que nós estamos vivendo. Então, a gente viu muitas marcas com grande destaque. Então, Roche, AstraZeneca, Novo Nordisk e Sanofi com resultados super positivos e crescimentos bastante significativos. E duas marcas, que é a Danaher e a Medtronic, que são marcas de equipamentos médicos, que tiveram um destaque bastante grande, já entraram no top 20 desse estudo. De onde vem tudo isso? De onde vem esses resultados? E aqui eu já dei um pouco esse spoiler, né? Quando a gente olha para esse gráfico de aranha do setor de tecnologia, do setor de saúde especificamente, a gente vê que destaca um eixo de inovação. A inovação é algo que a performance dessas marcas tem, a performance dessas marcas tem explicado muito do resultado positivo que elas estão recebendo. Inclusive, em muitos casos, mais do que as próprias empresas de tecnologia. Elas acabam sendo mais reconhecidas pela inovação, por, no fim das contas, elas liderarem um momento, e obviamente a gente está vivendo um momento que é único para essas empresas de saúde, mas elas lideram um movimento que faz com que a gente entenda e valorize o papel que essas marcas têm na nossa vida, e valorize o que elas estão construindo. Então, tudo isso é muito importante, é um eixo fundamental dessa construção. A gente entende que o setor de saúde bebe da tecnologia de um jeito muito profundo. O grande ponto é como é que a gente conecta emocionalmente com essas pessoas, como é que a gente conecta emocionalmente com os nossos clientes. Quando a gente via o que explicava sucesso, aqui de novo a inovação é o número 1, assim como era para a tecnologia. E a Medtronic, quase 50 pontos aqui de inovação. Bem-estar é um outro ponto super importante, eu vou falar daqui a pouquinho dele. Mas o quanto que essas marcas elas conseguem melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a vida das pessoas é algo super valioso e é algo que tem que ser considerado. Qual a visão que ela vai ter de futuro? Então, quando a gente pensa no setor de saúde, são marcas que têm tempos de desenvolvimento muito longos, né? Então, essas apostas que você tem que ter e os ajustes que você tem que ter são super importantes. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa visão, para um propósito inspirador que vai guiar todas as iniciativas da categoria, e o quanto que ela entrega algo que seja autêntico, o quanto que ela entrega algo que seja o que você está cumprindo aquelas promessas que você tem para aquele teu cliente ou para aquele teu consumidor. Então, Medtronic e Danaher foram as marcas que tiveram mais destaque nisso. São marcas super B2B, são marcas de equipamentos médicos, mas que acabam trazendo essa confiança. De novo, eu falava lá no começo, né? Esse vínculo emocional não é algo só do consumidor. Você pode ser uma empresa e você tem um vínculo emocional de confiança em uma outra empresa fornecedora. A gente vê sim que as marcas de saúde elas estão vivendo o que as marcas de tecnologia viveram talvez alguns anos atrás. Esse impacto em melhorar a vida das pessoas faz com que elas tenham uma posição única e elas possam aproveitar isso para construir esse futuro. Se a gente olha para as marcas de tecnologia, quem sobreviveu e quem se deu bem foram as marcas que conectaram com as pessoas, foram as marcas que entregaram algo que fosse diferente. Aqui vai ser a mesma coisa, não adianta só eu usar tecnologia, não adianta ser só inovador, eu tenho que entregar algo que seja diferente e a inovação vai ser um ponto-chave para essa construção. Eu comentei do bem-estar e eu acho que aqui é uma coisa que destacou muito nesse segmento e aqui existem algumas explicações. Obviamente, a gente fez essa pesquisa em abril e maio, então o bem-estar estava na cabeça de todo mundo e o bem-estar era algo fundamental para todo mundo. As marcas de saúde aproveitaram e se destacaram nessa pontuação, elas tiveram um resultado muito positivo nessa pontuação. Até quem foi muito mal e perdeu muitas posições nesse ranking, teve uma boa performance quando a gente fala do bem-estar. Então, é pensar como é que a gente traz esse bem-estar para uma construção e para um vínculo emocional com o teu cliente. Qual que é o desafio? O que vai acontecer depois disso? Então, qual que vai ser esse impacto do coronavírus no segmento? O que vai ficar depois, quando acabar a pandemia? Quem aproveitou a onda para consolidar a sua posição? Quem só surfou uma marolinha e vai ficar para trás e vai acabar perdendo relevância?
quem foi oportunista e quis aproveitar, mas também não fez uma conexão emocional e não entregou algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Então, tudo isso a gente vai ter que ficar muito de olho, a gente tem que entender muito bem o que vem nesse daqui para frente. E quando a gente fala do setor financeiro, aqui também é um setor que a gente sempre é muito curioso para ver o que vai acontecer. Tem uma marca nova no ranking, que é a American Tower, que é um fundo de investimento americano, principalmente em fundos imobiliários. E um dos grandes destaques foi o Aya Group, que é um grupo chinês de seguros, que está aí na 12ª posição. Mas, em geral, esse não foi um bom ano para o setor financeiro. A gente está há mais de 10 anos, a gente já viveu uma grande crise, né, em 2008, que destruiu muitas marcas desse setor financeiro, destruiu muitas economias a partir disso, e agora a gente está vivendo um novo momento, uma nova crise, que é uma crise que nasce de uma pandemia, que nasce de uma coisa de saúde, mas que afeta o financeiro, que afeta a economia. E agora a gente tem que entender como é que essas marcas vão reagir a isso. E vão reagir não só pelo seu próprio negócio, não vão reagir só para a sobrevivência do seu próprio negócio, mas também entender como é que elas vão se conectar com os diferentes clientes. O cliente vai sofrer uma restrição, ele vai viver um momento agora de aperto financeiro. Como é que essas marcas vão apoiar esses caras nesse momento? Como é que elas vão se conectar com esses clientes nesse momento? Para lá na frente estar cada vez mais conectada com eles. Como é que ela vai ajudar eles a navegar esse momento turbulento, para lá na frente o cliente estar mais fidelizado com ele. Isso parte de entender novas soluções, isso parte de ver o papel da tecnologia nessa construção, de entender qual é o papel da educação financeira nisso tudo, então as pessoas vão estar endividadas, como é que eu vou ajudá-los nessa construção, como é que eu vou ajudá-los a construir os seus sonhos e continuar rumando no rumo certo. Quando a gente compara o resultado do setor financeiro com 2018, aqui é um ponto super interessante. Em 2018, as marcas chinesas tinham um grande destaque nesse estudo, e principalmente no setor financeiro. O Telecom também tinha algum tipo de destaque, mas aqui principalmente no setor financeiro. E esse ano, quase todas as marcas caíram no ranking. Então, quase todas as marcas destruíram o seu valor aqui a partir dessas variações que aconteceram no mercado chinês. O que pode explicar isso? Talvez seja uma falta de visão de longo prazo, talvez seja uma conexão mais racional com o seu consumidor. Cada marca teve um pouco as suas diferenças nesse olhar, mas de maneira geral, as marcas chinesas do setor financeiro perderam muitas posições no ranking. E quando a gente olhava, que explicava o sucesso nesse segmento especificamente, aqui mudou um pouco essa ordem, né? Então, essa visão de longo prazo, esse olhar lá para frente é o que mais explica o sucesso. A autenticidade, então, de novo, acho que vem uma coisa de me sentir seguro com aquela marca, então eu sei que eles não vão me enganar, eu sei que eles vão respeitar o momento que eu estou vivendo de mais turbulência, e eu sei que eles vão me ajudar a navegar tudo isso. O quanto que ela é uma marca que lidera a categoria, o quanto que ela assume um papel de liderança e o quanto que ela inova nessa entrega, né? O quanto que ela traz algo de diferente. Aqui o Aya Group, que eu mostrei lá com um dos destaques, que estava na 12ª posição, ele tem um resultado muito bom. E essa Ping An, que é um grupo também de segurador na China, tem esse resultado muito bom em autenticidade, em conexão com as pessoas. Falamos de alguns setores, falamos um pouco desses principais achados do ranking, e falamos muito globalmente. E quando a gente começou a discutir esse ranking e vendo os resultados, a gente falou, putz, mas falta uma pitada de Brasil, falta uma pitada de um olhar para o mercado local. E acho que nada melhor do que a gente pegar a marca que teve o maior crescimento, a marca que foi um dos maiores destaques desse ranking, e entender como é que estão as ações dessa marca no mercado nacional e o que eles estão fazendo para gerar resultado no mercado nacional, conectar com as pessoas, entender essa visão de longo prazo. E foi aí que a gente convidou a Sabrina para contar um pouquinho para a gente sobre o que a Shell está fazendo aqui no Brasil, via Raizen, e contar um pouquinho para a gente dessas iniciativas de construção da marca da Shell. Eu vou passar a bola para a Sabrina para contar um pouquinho para a gente e depois a gente volta para bater um papo e discutir essa construção de longo prazo da marca da Shell. Tá contigo, Sabrina.
Beleza, obrigada. Vocês estão vendo minha tela? André, você está vendo minha tela? André? André? Sim, estamos vendo, estamos vendo. Ah, beleza, desculpa. Bom, vamos lá, gente. Eu sou a Sabrina, eu sou... Acho que você está no mudo. Não, eu estou ouvindo. Estou ouvindo sim, Sabrina. Tá bom, então vamos lá. Eu sou a Sabrina, eu sou gerente de marca e experiência na Raizen, responsável pela marca Shell no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a marca Shell é licenciada para a Raizen poder operar localmente. Vou fazer uma apresentação breve, na verdade, para contar um pouquinho das iniciativas que a gente está fazendo localmente, para dar um pouco das pistas do que está por detrás da movimentação da marca Shell, por exemplo, no ranking da Future Brand Index, tá? Antes de qualquer coisa, acho que vale fazer uma contextualização sobre quem é a marca Shell. A marca Shell é uma das maiores empresas de energia no mundo. Ela tem 120 anos de história, está presente em 70 países, tem cerca de 40 mil postos espalhados pelo mundo. Só no Brasil, são 6 mil postos, atendendo cerca de 20 milhões de pessoas por dia. Tudo isso para dizer que, na verdade, a gente tem grandes desafios, e são tão grandes quanto a amplitude dessa marca. E são grandes desafios porque a gente pertence a uma categoria extremamente funcional, que tem no preço e na localização os principais atributos de escolha do consumidor pelo posto ou pela bandeira, e que também se ancorou por muito tempo na mesma proposta de valor, que é o combustível para o veículo. Os nossos desafios são tão grandes também porque o mundo está mudando muito rapidamente. Se a gente não acompanhar as mudanças do mundo, a gente perde relevância no tempo muito rápido. Por isso, para a gente, é muito importante pensar e fazer o futuro acontecer. Nesse sentido, surgem dois grandes desafios que eu acho que está super conectado com o que o André contou, mas são os desafios que a gente enxerga para a nossa marca. Primeiro é consistência, então, como é que a gente entrega a mesma experiência, a experiência que a gente quer construir em todos os nossos pontos de contato, considerando a amplitude da nossa rede. E o segundo desafio é construir conexão emocional. Como é que a gente tem uma atuação que vai além do que se espera, né, de um posto de gasolina tradicional? E como é que a gente, no Brasil, abraça esses dois desafios? Com um propósito muito claro, que é melhorar a jornada de vida das pessoas, encantando todos os dias via uma analogia. Só que aqui eu acho que vale fazer uma pausa para explicar um pouquinho do conceito, né? Do que é uma analogia, de onde veio esse conceito. Uma analogia, ele nasceu, na verdade, da nossa necessidade, né, por estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. A marca Shell é uma marca internacional que teve por muito tempo, ela se ancorou por muito tempo em símbolos de velocidade, laboratório, cientista, na própria parceria com a Ferrari, para construir uma percepção de uma marca tecnológica, especialista, premium até, mas acabou repercutindo também na percepção de uma marca fria e distante. Acho que vale lembrar que a gente tem como sendo os nossos principais concorrentes marcas que abraçaram ícones e símbolos, né, de brasilidade para estabelecer uma conexão, uma proximidade com as pessoas. E para reverter um pouco dessa percepção, a gente resolveu posicionar o nosso lado tecnológico especialista a favor do lado humano, que era o que a gente precisava reforçar um pouco mais. E aí nasceu um novo conceito, que é a humanologia, e a gente começou a reverberar esse conceito com uma campanha. Essa campanha deu muito certo, ela foi super bem sucedida, e a gente enxergou um baita potencial para a humanologia ser a forma como a gente se relacionava com o nosso canal. E aí a gente percebeu também que uma analogia podia ser a forma como a gente se relacionava com o nosso público interno, virando inclusive a nossa cultura. E agora na pandemia, a gente percebeu que existia uma super oportunidade da gente viver e sentir esse conceito, né, de uma analogia. Então a gente criou algumas iniciativas, tanto dentro do posto quanto fora do posto, que exemplificavam e concretizavam esse conceito. Eu vou falar rapidamente de algumas, mas só para materializar um pouco dessa parte mais subjetiva. A gente disponibilizou voucher de combustível para profissionais de saúde no nosso aplicativo Shellbox.
A gente distribuiu álcool 70 para os nossos postos de cidade e rodovia, para ajudar na higienização do consumidor, do time de atendimento do posto e dos caminhoneiros. A gente distribuiu máscara para os frentistas, logicamente, né, para ajudar na proteção desse time que está ali na linha de frente, mas também para encantar os nossos consumidores. As máscaras, elas têm um sorriso, né, tem um sorrisão, então a ideia era que os consumidores eles fossem recebidos por esse sorriso. E a gente também disponibilizou, por exemplo, café nas nossas lojas Self-Select para os profissionais que trabalhavam em hospitais e os entregadores delivery. Então, monologia, na verdade, ela dá sentido, ela dá significado para o nosso negócio e ela ajuda a gente a se diferenciar da concorrência. Em outras palavras, ajuda a gente a construir satisfação e gerar fidelidade para os nossos principais targets de relacionamento. Eu estou falando de time de atendimento de posto, eu estou falando do revendedor e eu estou falando do consumidor. E para fazer isso acontecer, né, gerar satisfação, gerar fidelidade, a gente tem 3 frentes que são muito importantes, são muito essenciais e que dirigem um pouco essa estratégia, que é a frente de pessoas, a frente de digitalização e a frente de sustentabilidade. Falando um pouquinho da frente de pessoas, que eu acho que é a frente que dá mais corpo, né, e dá mais significado para a monologia. Quando eu falo de cuidar de pessoas, não tem como a gente não passar pelo time de atendimento de posto. São eles que nos ajudam muito na entrega da consistência da experiência e da excelência da operação nos postos e na entrega da satisfação. E é no cuidado, né, ao cuidar dessas pessoas é que a gente, de fato, entrega um atendimento humano, um atendimento empático. E para fazer isso acontecer, na verdade, a gente precisou olhar para alguns elementos que nos ajudassem na profissionalização dessa função, até porque ser frentista não é uma coisa muito fácil. E essa categoria, ela tem um turnover altíssimo. Por centavos, às vezes eles trocam de bandeira ou eles trocam de posto. Então, a nossa reflexão ficou muito pautada como é que a gente podia atrair os melhores profissionais para a Shell e também manter eles com a gente. Nesse sentido, a gente criou algumas iniciativas que foram muito preponderantes nesse sentido. Eu vou falar de 2 que a gente lançou esse ano. A primeira foi a reformulação de toda a grade de motivacionais, que passou a se chamar de Incríveis. E aqui é muito para acolher, de fato, né, as principais dores deles, o que eles sentiam de falta na profissão e na relação com a Shell. Então, essa plataforma ela veio para dar empoderamento, para dar transparência, para dar informação. E aí, quando eu falo de transparência, na composição e no acompanhamento das metas, informação em todo o processo de comunicação, para gerar mais engajamento, e a diversificação dos prêmios também, para a gente fazer com que eles estivessem super entusiasmados, engajados, né, na relação com a Shell todos os dias. A gente também revisitou toda a nossa grade de treinamento, a gente consolidou o enfoque digital, e isso foi muito importante, porque dessa forma, a gente conseguia aumentar a frequência de capacitação e a diversificação dos assuntos, e a gente incluiu também nessa grade de treinamento, que antes ela tinha um viés muito técnico, né, de produto, a gente incluiu o desenvolvimento de soft skills, justamente para a gente começar a se aproximar do que é um vendedor de varejo e se distanciar um pouco daquela percepção de frentista tradicional. Tudo isso para ressignificar essa profissão na Shell. Mas ainda falando, né, do pilar de pessoas e do desafio de estabelecer conexão emocional, né, com os nossos consumidores, além, né, dessas frentes que nos ajudam na construção desse atendimento empático e humano, a gente resolveu olhar também de uma outra forma, por um outro prisma, e tentar nos posicionar a Shell dentro do território de música. Por que música, né? Vocês podem estar se perguntando, mas Shell, música, como é que essas coisas se dão? Bom, música ativa naturalmente a memória sensitiva, ela pode estar presente em todas as ocasiões do dia a dia das pessoas, né? O acordar, ir trabalhar, o próprio se concentrar, o se exercitar. E música é também, na sua essência, energia e movimento. Então, tem tudo a ver com quem a gente é, com o nosso propósito e com os nossos desafios. Para esse ano, a gente começou a colocar o pezinho dentro desse território
de música, quando a gente lançou a campanha Abastecidos de Música, com a Ivete Sangalo, que tinha como intenção encontrar 5 grandes talentos musicais espalhados pelo Brasil, dar projeção nacional para eles, né? Apresentando as performances deles e também as histórias pessoais de vida. Mas muito mais novidades, né? Estão por vir quando eu falo de música, para posicionar a gente de uma forma bastante contundente no universo musical e posicionar a gente como uma marca de fato contemporânea, tá? Indo um pouquinho adiante, quando eu falo da frente de digitalização, como a Andrea falou, a pandemia ela acelerou muito a digitalização nas empresas, até, né, coisas que demorariam para acontecer anos, aconteceram muito rapidamente, em meses. A tecnologia passou a ser muito importante para a gente, então ter uma atuação assertiva deixou de ser um nice to have e passou a ser um must have. Ou seja, captar dados, atuar de uma forma preditiva, desenvolver uma oferta personalizada, uma comunicação personalizada, e no nosso caso, né, seja para o revendedor ou seja para o consumidor, passou a ser uma realidade muito grande para a gente. A nossa principal ferramenta que nos permite fazer isso é o Shellbox. O Shellbox nasceu como um aplicativo de pagamento nos postos, para entregar uma experiência rápida, segura e sem contato físico, então super contextualizado com o momento que a gente está vivendo, mas a gente está posicionando, evoluindo, né, esse enfoque do Shellbox para o universo de mobilidade, para a gente trazer economia e praticidade na jornada de movimento das pessoas. Evoluindo um pouquinho mais, falando agora de sustentabilidade, para concluir um pouco do pensamento, tanto a Shell quanto a Raiz, então, olhando para a temática de mudanças climáticas, de transição energética com muito zelo. A Raiz, sendo a maior produtora de etanol do Brasil, assumiu o compromisso de reduzir em 10% a pegada de carbono na produção desse produto até 2030. E a gente acredita que a nossa contribuição, né, para tornar a matriz de combustível brasileira mais limpa e mais renovável vai ser via biocombustível. Como é que a Shell se posiciona dentro desse contexto, assumindo mudanças climáticas e transição energética como sendo uma causa, uma bandeira, e isso vai repercutir, na verdade, numa série de iniciativas concretas para a gente passar a ser reconhecido por isso, mas também expandindo a presença do etanol na nossa matriz de combustível. Isso pressupõe 2 coisas: aumentar a capilaridade do etanol nos nossos postos, e aumentar a participação do etanol no mix de produto. Aqui tem uma questão muito importante, que a gente passa também pela conscientização da importância do etanol para o consumidor, que hoje tem um apelo muito focado em preço, e aí construir essa percepção de sustentabilidade vai demandar da gente uma atuação bastante contundente, tanto informativa quanto comercial. Bom, enfim, todas essas iniciativas, elas estão ajudando a gente a mover a nossa percepção, a percepção da nossa marca, né, em rankings importantes como o da Future, e a gente tem um acompanhamento bastante minucioso no nosso tracking de marca, que é uma pesquisa que a gente faz recorrentemente e tem uma amplitude nacional, e que indica que a nossa força de marca está crescendo, e a percepção em relação à proximidade e relevância também está crescendo bastante consistentemente. Então, para a gente olhar para a música, olhar para a experiência, olhar para a mobilidade, olhar para a sustentabilidade, são coisas que vieram para ficar e que vão mudar a forma como a gente se relaciona com os nossos targets de relacionamento. É isso, gente. Muito bom. Obrigado pela aula de chão. Imagina. É muito legal ver tudo que vocês estão fazendo, principalmente quando a gente pensa nessas marcas à prova de futuro, né? Nesse olhar de longo prazo. É uma marca que está falando de combustível, né? E a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, putz, é o petróleo, é a poluição, e é o combustível fóssil. É legal o ponto que você traz de o papel da sustentabilidade, o papel de buscar novas fontes de energia e usar essas fontes de energia para construir algo diferente, né? Exatamente. Queria te ouvir uma coisa, olhando um pouco para o público interno. Então,
que faz as pessoas trabalharem na Raízen? O que faz as pessoas trabalharem na Shell? Olha, eu acho que tem a ver com a nossa história. A gente está falando de uma marca que tem 120 anos de história. O fato dela ser global, né, ter presença em vários países. É uma marca também que tem um reconhecimento, né, tecnológico, tem um reconhecimento né, de ser uma marca especialista. O fato da gente olhar também bastante para o futuro, então, esse olhar, né, futurológico e de tendência é algo pelo qual a Shell é bastante reconhecida, mas eu acho que também é um mindset de vanguarda que a gente conseguiu construir ao longo do tempo e uma preocupação e um cuidado com as pessoas, né? Então, eu acho que, pensando agora em Shell local, o conceito de humanologia, ele deixou de ser, né, como eu falei, um conceito de comunicação e passou a ser uma vivência concreta para a gente. E essa vivência, que é o cuidado com as pessoas e usar a tecnologia a favor do lado humano, ele está presente em todas as relações que a gente estabelece, né? Sejam o nosso público interno, né, os nossos colaboradores, seja na relação com o nosso revendedor, na relação com o time de atendimento de posto, ou então até com o próprio consumidor. Então, olhar para a experiência, olhar para a satisfação, passou a ser KPIs muito importantes para a gente, que dão sentido de sucesso para a marca. Muito bom. Eu vou até aproveitar esse gancho, Sabrina. Primeiro, te agradecer imensamente, porque acho que conecta muito com o que a gente está falando, e acho que conecta muito na prática, né? O que a gente vê de teorias globais e marcas que estão fazendo coisas lá fora, a gente vê isso acontecendo no mercado brasileiro, no posto aqui da esquina, faz toda a diferença. Então, acho que é muito legal a gente ver tudo isso acontecendo na prática. Eu vou aproveitar o teu gancho e mostrar 3 slides aqui finais, até fechar por causa do tempo aqui, porque a gente está super estourado de tempo, senão a gente passaria a tarde toda aqui falando. Mas primeiro, te agradecer imensamente. Obrigado muito pela tua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, André. Muito feliz de estar com você aqui. Eu vou roubar esse gancho para mostrar um pouquinho como é que essas marcas, e muito do que a gente viu no estudo dessas marcas, de construção de futuro, né? Então, qual que é o próximo passo? Quando a gente olha essas preocupações e quando a gente olha o cenário atual, e aí? O que vai mudar? Como é que a gente vai antecipar? E quando a gente perguntava para aqueles 3.000 executivos, naqueles 17 países, o que você vê, quais são as ameaças para o sucesso futuro da tua organização, e acho que tem muito a ver com os movimentos que a Sabrina mostrou da Shell, mudança no comportamento do consumidor, então o consumidor vai mudar, a gente vai ter que reagir isso rapidamente, uso da tecnologia de integração para poder pensar como é que a gente vai fazer a conexão com esses diferentes consumidores e com os diferentes públicos que atuam com a marca, pontos de reputação corporativa, mudanças climáticas e recursos finitos, isso tem tudo a ver com o que a Sabrina falou de Shell, e acho que tem tudo a ver com muitos dos segmentos acabam vivendo como realidade. São esses os pontos que acabam direcionando essa evolução e esse sucesso das marcas. Hoje a gente está falando de sobrevivência, mas quem tiver uma visão de longo prazo, quem tiver um olhar de longo prazo, eu acho que vai fazer toda a diferença você conseguir antecipar esses diferentes pontos. A gente foi perguntar, e aí foi por isso que eu fiz essa pergunta para a Sabrina, o que faz as pessoas trabalharem numa empresa, né? E aqui a gente vê, aqui embaixo, o logo de alguma das empresas que tiveram mais sucesso nesse quesito. E no fim das contas, as pessoas estão procurando empresas que oferecem produtos e serviços que as pessoas valorizam, que contratam pessoas que são de qualidade, você quer trabalhar com gente boa do teu lado, que inspiram essa mudança, que tenham uma liderança que seja inspiradora e que ajudem a criar um vínculo emocional. Tem tudo a ver com aquelas 6 dimensões e tem tudo a ver com o que a Sabrina falou agora da conexão da própria Shell com as pessoas do lado de dentro e, aproveitando esse gancho de novo, do lado de fora. O que faz as pessoas trabalharem em uma empresa não é muito diferente do que faz as pessoas comprarem produtos e serviços de uma empresa. Inovações genuínas, oferecer produtos e serviços que as pessoas valorizam, respeitar e melhorar as vidas, criar um vínculo emocional, uma empresa que seja confiável, ter uma visão autêntica, ter uma liderança que guie ideias e princípios. Então, de novo, se a gente responde a essas necessidades, e não só com um foco interno ou externo, e olhando para a marca como um todo,
de novo, olhando para aquelas experiências de marca conectadas, você vai ter muito sucesso, você vai ter essa construção de longo prazo da marca. Isso era um pouco o que a gente tinha para compartilhar hoje. Tem muito mais informação mesmo no site da Future Brand, nesse link do Future Brand Index. Eu também estou à total disposição, se alguém tiver dúvidas, perguntas, curiosidades sobre o estudo, pode me escrever e vamos bater um papo sobre marcas. Obrigado a todo mundo que esteve aí assistindo, a turma da Future, inclusive, que esteve assistindo, que eu sei. Obrigado, Sabrina, pela tua participação, foi um prazer e que a gente faça outros eventos assim daqui para frente. Obrigado, gente.